Glória a Deus. Maravilha. Hoje queremos trazer uma palavra como orientação, como um conselho para que a gente possa ter domínio sobre algumas circunstâncias. Imagine comigo que nós estamos numa praia deserta, onde as ondas do mar são bravias. E de repente, alguém está no meio das águas, sem saber nadar, sendo sufocada pelas águas, pedindo socorro, morrendo aos poucos, e a gente também, por não saber nadar, presenciar a situação e não poder fazer nada. É um momento angustioso, é um momento difícil, é uma situação dramática que nos faz se desesperar por não poder fazer nada que possa ajudar aquela pessoa que está morrendo afogada. No mundo espiritual não tem diferença. Muitas vezes nós temos o conhecimento, a intimidade com Deus, e Ele nos mostra com clareza, porque a sua palavra revela todas essas coisas para o seu reino, que não é deste mundo, esse mundo secular que muitas vezes nós olhamos de uma forma natural e esquecemos o que está por trás das circunstâncias. E como o exemplo citado, por uma pessoa não saber nadar e a outra também não saber como ajudar, porque também vive na circunstância de também não saber nadar, ali presenciando um momento de muita dificuldade. Assim também é o reino espiritual. A gente vê que o inimigo tem sufocado as pessoas. E essas pessoas não sabem como lidar com a situação. E aos poucos vão morrendo, se sufocando e maltratando a si mesmo pelo simples fato de não saber lidar, por não estar preparado para as adversidades. A palavra de Deus tem muito exemplo em nossas vidas acerca dessas coisas que acontecem no cotidiano da vida, que nós desprezamos a palavra de Deus para viver a nossa natureza pecaminosa, essa natureza humana que herdamos do primeiro Adão, quando, em desobediência a Deus, foi expulso do paraíso, do jardim do Éden, e através do castigo determinado por Deus, lhe custou e nos custa a morte. Mas Deus, usando da sua misericórdia, do seu tão grande amor, Ele nos oferece a graça. A graça que não vem pela lei, mas vem pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos provou que, como ser humano, jamais poderíamos guardar a lei dos mandamentos que foi imposta para Moisés liderar o povo. A lei serve para dar um governo e fazer uma comparação do que se deve ou não fazer. Hoje, Deus nos envolve com a graça do seu Filho amado Jesus Cristo, que nos dá o seu Espírito Santo para nos conduzir e que nós possamos saber nadar no mundo espiritual e evitar as angústias, mesmo quando a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições,
mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo, Jesus Cristo venceu a morte, para que nós pudéssemos ter a liberdade e a honra de lhe glorificar na beleza da sua santidade. E muitas vezes nós estamos vivendo situações difíceis que nos enganam, que nos envolvem de tal maneira que também atingimos aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão do nosso lado, aqueles que muitas vezes querem fazer alguma coisa, mas também não podem. Porque existe um grande abismo entre a luz e as trevas. Nós temos um livre arbítrio de escolher ser luz ou trevas. E muitas vezes nós buscamos fazer alguma coisa do tipo interceder, mas como Deus irá fazer aquilo que eu ou você não dá o consentimento? A Bíblia diz que nós devemos nos converter para que haja a realidade de Deus aplicada em nossos corações. Deus é conosco, mas observamos também que a palavra de Deus diz que Deus é conosco enquanto nós estivermos com Ele. Quando nós o desprezamos, quando nós desobedecemos, quando nós andamos segundo a nossa natureza carnal, lamentavelmente, o Senhor, nosso Deus, não poderá fazer nada além daquilo que Ele tem nos ordenado como consentimento do livre-arbítrio de escolher. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem que haver uma renúncia, tem que haver um desejo, um querer, para que a glória de Deus seja real em nossa vida. E às vezes nós sofremos por causa da incredulidade dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, do nosso próximo. E essa dificuldade que muitas vezes as pessoas estão envolvidas nos atinge de uma forma indireta, mas nos atinge porque conhecemos a verdade que liberta. A verdade que muitas vezes, por orgulho do homem, despreza os conceitos e ensinamento da palavra de Deus. Por isso Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós tereis nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E muitas vezes nós ouvimos até falar das Escrituras, achamos bonito, agradável, choramos, nos alegramos, criamos força, mas desprezamos. E as palavras não significa ser a realidade. A realidade de nossas vidas é aquilo que nós praticamos e não aquilo que nós falamos. A verdade é aquilo que está dentro de nós e muitas vezes nós tentamos ocultar, esconder, fugir. E isso é um grande precipício. Olhai e vê o tempo que já se aproxima a volta de Jesus Cristo. E o que nós temos feito para a honra e glória do seu nome, que tem nos dado a salvação. Que Deus continue sendo a luz em nossas vidas. Porque mesmo que nós não aceitamos, Ele é a luz do mundo, o Salvador da terra, que Deus enviou como sacrifício vivo. E não foi em vão o que Deus sacrificou na cruz do Calvário, derramando o sangue do seu Filho inocente, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Tenham todos uma boa reflexão. Faz parte da palavra de Deus, porque pelos frutos se conhece a árvore. Que fruto tem sido gerado em nossas vidas? Nós somos o Ministério O Princípio é Teme, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus.